Rádio Murucutu. Rádio Murucutu apresenta Diálogos Podcast. Mudanças climáticas, territórios e segurança alimentar. Olá, eu sou Raíssa Santos. Está no ar via streaming e disponível nas plataformas de áudio a estreia da série Diálogos, uma produção do Laboratório de Comunicação Popular, Rádio Ribeirinha, Murucutu. Olá, eu sou Igor Cardoso e você ouve a Rádio Murucutu, um diálogo sobre mudanças no clima, territórios tradicionais e segurança alimentar. Olá, sou Tassiane Santos e vamos compartilhar saberes e reflexões numa troca de ideias sobre o futuro das gerações. Rádio Murucutu. Rádio Murucutu. Diálogos Podcast. Mas afinal, o que são mudanças climáticas? E quais os seus impactos nas comunidades da Amazônia? E como práticas socioambientais pode gerar soberania alimentar nos territórios. Vamos ao diálogo. Mudanças climáticas, territórios e segurança alimentar. Tu sabias que as mudanças climáticas estão aí? Isso mesmo, dia a dia alterando os padrões do clima no planeta. Em parte, numa combinação de fatores naturais, como radiação solar ou fenômenos tipo El Niño e La Niña. Mas é a atividade humana a principal causa das mudanças climáticas, pela queima de carvão, petróleo, gás natural e, sobretudo, pelo desmatamento nas florestas tropicais, como aqui na Amazônia. O atual modelo de produção gera impactos diretos da biodiversidade e ecossistema do planeta, aumenta a temperatura, eleva o nível dos rios e provoca eventos climáticos extremos. Aí tu perguntas, e eu com isso? Pois bem, nós amazônidas estamos no centro do debate do clima. Sabes por quê? Porque a Amazônia é a floresta tropical conhecida como pulmão do mundo, por sua capacidade de absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio. Isso mesmo, mas estudos apontam que até 2050, a temperatura na Amazônia aumentará a 3 graus Celsius, provocando aumento no nível dos rios, tempestades intensas, incidência de raios, secas prolongadas e ondas de calor. Ou seja, impactos diretos sobre plantas, animais e seres humanos. Emergências climáticas e a Amazônia são temas diretamente relacionados. Aliás, projeções alertam que as mudanças podem fazer a Amazônia se tornar fonte de emissão de carbono, ao contrário do que acontece hoje. A degradação da Amazônia e as mudanças climáticas têm implicações significativas para o mundo inteiro e todo mundo sabe disso, pois a perda da biodiversidade significa a extinção de espécies de plantas e seres. Central de Notícias. Informe em pauta. A degradação dos sistemas de água e a perda de solos agrícolas geram colheitas menores, o aumento da fome, a infestação de insetos e a proliferação de doenças infecciosas a nível global. A liberação de carbono na atmosfera contribui para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, agravando o aquecimento global. Por isso, dialogar sobre impactos das mudanças climáticas na Amazônia. Dialogamos com o Comitê Paraense da Campanha de Combate à Fome, representando o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Cruzando palavras sobre o clima e fome, pois a mudança climática tem relação direta com a insegurança alimentar.
Alterações climáticas geram impacto na produção, distribuição, escassez e alta de preços de alimentos. Por isso, o repórter e produtor Carlos Felipe traz maiores informações. Central de Notícias. Informe em Pauta. Informe em Pauta pergunta: o que são mudanças climáticas e quais seus impactos na Amazônia? Vamos ouvir o professor Paulo Artacho, no seminário Amazônia e as Mudanças Climáticas. O impacto das florestas tropicais, em particular da Amazônia, com as mudanças climáticas, né? Nós estamos falando do ecossistema amazônico, que pertence a 7 países latino-americanos e que corresponde a 60% da área do Brasil. É importante perceber que a Amazônia tem um gigantesco papel na manutenção do ciclo do carbono global. A Amazônia domina a fotossíntese do planeta inteiro, o que não é pouca coisa. E a Amazônia, ela armazena no ecossistema de 100 a 130 bilhões de toneladas de carbono na biomassa. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, a Amazônia contém alguma coisa como 12 anos de toda a queima de combustível fóssil de carbono no ecossistema. Não preciso te dizer para vocês, se esse carbono for para a atmosfera, bye bye para todos nós, né? Além disso, a Amazônia não é só árvore, não é só carbono. A Amazônia tem o mais potente sistema hidrológico do planeta, onde 18% de toda a água fresca do planeta como um todo que cai nos oceanos vem da Amazônia. Ela é a região continental com a maior riqueza de biodiversidade do planeta e ela contém pelo menos 10% das espécies biológicas do nosso planeta. E ela é um forte sistema de estabilização climática, ela é uma fonte de calor chave para a atmosfera por estar na região tropical e ela tem uma quantidade de chuva brutal. E por último, a relevância da diversidade étnica e da diversidade cultural. Então a Amazônia é um ecossistema extremamente rico e, como vocês podem imaginar, o pior uso que você pode fazer para esse ecossistema é queimar, transformar em CO2 e jogar tudo para a atmosfera. O desmatamento e o aumento da temperatura global estão fazendo fortes pressões sobre a Amazônia. Então, desmatando 10 mil quilômetros quadrados por ano, nós estamos contribuindo significativamente, 13% para ser exato, das emissões globais de gases de efeito estufa. Portanto, a Amazônia é absolutamente crítica do ponto de vista do seu funcionamento interno. Então vejam que a Amazônia é um ecossistema muito sensível às mudanças climáticas. Na década de 80, a Amazônia estava absorvendo em torno de 1 tonelada de carbono por hectare por ano, enquanto que agora ela está muito próximo do zero. E isso está acontecendo principalmente pelo aumento da mortalidade das árvores por diante. Portanto, não são notícias muito boas para as florestas tropicais. Para compreender a relação entre mudanças climáticas e segurança alimentar e como o clima pode aumentar a fome nas comunidades tradicionais, dialogamos com José Oeiras, do Comitê Paraense da Campanha de Combate à Fome, Ação pela Cidadania, Conselho de Segurança Alimentar. Qual a relação da mudança climática com a questão da segurança alimentar ou insegurança alimentar? Com o aumento das temperaturas, e secas e cada vez mais intensas, tem também tempestades, acaba inviabilizando a agricultura, não só a grande agricultura, mas principalmente a pequena agricultura. Quem mora aqui na Amazônia sente muito esse processo dessas mudanças. Então isso inviabiliza a alimentação, encarece os alimentos e o pequeno produtor, que é o mais sofre. Ele que não tem incentivo, agora parece que está vindo o incentivo no Safra, do governo federal, está destinando um bom recurso para a familiar, mas até então essa situação ela inviabilizava a produção de alimentos. Hoje a questão da mudança climática ela influencia diretamente na questão da fome. Então a crise ambiental hoje ela está colada com a questão da insegurança alimentar. Ela está intimamente ligada ao problema da questão do aumento da fome, não só no Brasil como no mundo todo. Ano passado foi feita uma pesquisa pela rede Pensan, a Ação da Cidadania participou, que identificou 23 milhões de brasileiros que passam fome no país e não tem nada a comer.
estão na Feira do Osso, que estão aí nas periferias, né, e principalmente no interior, né, passando fome. E essa minha pesquisa também indicou que 150 milhões de brasileiros, né, vivem com algum grau de insegurança alimentar. Então a questão da insegurança alimentar, como está intimamente ligada à segurança do desenvolvimento. O acesso à alimentação é muito caro. Na nossa região, a produção alimentar ela ainda é muito pouca. Muitos alimentos vêm fora, né, do sul, para cá, encarece, né? Então a questão da segurança alimentar, aqui no Pará, por exemplo, na região amazônica, 49% da população da Amazônia, ela vive com algum grau de insegurança alimentar. No Nordeste, 43%. A média nacional, em torno de 30%. Ou seja, então isso é uma questão muito séria, porque a garantia da alimentação, ela precisa do apoio à agricultura familiar. Outra questão da capacitação dos produtores, né, enfim, pescadores, enfim, né, e virar uma política pública de segurança alimentar. Nós não temos uma política de segurança alimentar hoje estabelecida na prática. E na região amazônica, os estados, os governos estaduais e a maioria das prefeituras, 90%, não tem política de segurança alimentar que garanta essa alimentação, a produção, né, das populações. Muito obrigado. Vimos que as mudanças climáticas afetam os recursos essenciais para a produção de alimentos, como água, solo e a biodiversidade. Reportagem e produção, Carlos Felipe, para o Laboratório de Comunicação Popular, Central de Notícias, Informe em Pauta. Fato e argumento. Editorial Rádio Murucutu. Na Amazônia, o aumento da temperatura pode chegar a 8 graus. O Rio Negro está 3 metros abaixo do nível normal para esta época do ano. Mais de 400 comunidades do Amazonas estão isoladas pela seca que impede a navegação nos rios. A temperatura média aumentou aproximadamente 0,75 graus Celsius no século XX e prevê que em 2100 os termômetros poderão subir mais 4 graus. A elevação do nível do mar pode chegar a meio metro neste século. Cerca de 42 milhões de pessoas que vivem na zona costeira podem ser afetadas pela elevação do Oceano Atlântico. Você já ouviu falar de mudanças climáticas? Sim, inclusive na comunidade onde eu moro, a comunidade ribeirinha, tem muito isso. Devido às queimadas também, né? Isso prejudica muito o clima, né? O meio ambiente. O relatório deve dizer que é a atividade humana a responsável pelo aquecimento global que acontece desde a metade do século passado. Diálogos, podcast, mudanças climáticas, territórios e segurança alimentar. Rádio Murucutu. Rádio Murucutu. Fato e argumento. Editorial Rádio Murucutu. Mudanças climáticas representam o desafio mais urgente que enfrentamos atualmente e a Amazônia tem papel fundamental nesse contexto. A Amazônia é uma floresta tropical que abrange 9 países sul-americanos e tem importância fundamental no clima do planeta. No entanto, a Amazônia enfrenta uma série de problemas relacionados às mudanças climáticas. Entre os principais, o desmatamento florestal, a expansão agrícola, a extração ilegal de madeira e a mineração. O desmatamento e as mudanças climáticas irão provocar aumento da temperatura, mudanças do padrão de chuva, afetando as florestas, as águas, a biodiversidade, a agricultura, a economia e a saúde humana. Certamente, a maior consequência será a fome, principalmente nas comunidades vulneráveis, que já sentem os efeitos da insegurança alimentar. Por isso, dialogar sobre o tema das mudanças climáticas nos territórios, visando a soberania alimentar dos povos. Buscamos promover a conservação do patrimônio, desenvolvendo novas práticas socioambientais em nossa comunidade tradicional ribeirinha. Utilizando como ferramenta a comunicação popular e comunitária num diálogo com base nos princípios da justiça climática na Amazônia.
O Laboratório de Comunicação Popular é um instrumento da prática socioambiental para a redução da insegurança alimentar no território. Roteiro e direção: Ângelo Madison. Produção geral: Carlos Felipe. Relações Comunitárias e Radiojornalismo: Laís Santos e Jéssica Cristina. Locução: Tassiane Santos, Igor Cardoso e Raíssa Vitória. Edição de áudio: Daniel Queiroz, DJ Luan e DJ Lucas. Diálogos Podcast. Mudanças climáticas, territórios e segurança alimentar. Cidade Mídia. Comunicação para a cidadania. O Rio Negro está 3 metros abaixo do nível normal para esta época do ano. Em algumas regiões do hemisfério norte, onde agora é inverno, as temperaturas são as mais altas dos últimos 200 anos. O projeto Laboratório de Comunicação Comunitária sobre Mudanças Climáticas, Território e Segurança Alimentar é associado ao programa Enraizado na Confiança, através da agência Internews, com apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Nós devemos esperar cada vez mais tempestades mais severas, secas mais intensas, vendavais. O clima vai ficando mais extremo com o passar do tempo. Uma realização do Instituto Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, Rádio Ribeirinha Murucutu, diretamente do Rio Guamá, no território histórico ancestral Cabana e Tupinambá, Curió-Tinga, Belém do Pará. Rádio Murucutu. Rádio Murucutu. A morte da floresta é o fim da nossa vida. E o clima no planeta está mudando.